sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Sinara da Suculove by Cici e nesse vídeo a gente vai falar sobre os 10 erros que a gente comete no cultivo de suculentas. Ficou interessado? Então vamos assistir esse vídeo. Primeiro erro, deixar as suculentas dentro de casa. Pessoal, eu também gostaria de ter as suculentas na mesa da sala ou até próximo da janela, aquelas echevérias lindas dentro do banheiro. Gostaria, mas as suculentas precisam de 4 horas no mínimo de sol. Esse eu considero o melhor fertilizante que você pode dar para elas, porque suculenta sem sol vai morrer, infelizmente. No início eu não queria, eu pensei assim, meu Deus, mas a suculenta vai ficar lá na rua, né? Eu nem vou ver ela, eu queria perto de mim, né? E insistia, não, comigo vai dar certo. Comigo vai dar certo, eu vou deixar ela dentro de casa e vai dar certo, mas não dá, tá? Existem algumas suculentas de sombra que até a gente pode deixar dentro de casa, mas elas precisam de no mínimo 4 horas de sol. Sim. Segundo erro, a rega. Eu sigo por uma regra básica. Pode dar ruim, mas é melhor errar para menos do que errar para mais. Então, o Brasil é muito grande, né? Então tem muitos climas diferentes. Aqui no Rio Grande do Sul, no verão, é mais quente que o Rio de Janeiro, porque é muito quente aqui, muito quente. Então, a regra é teste, né? Olha os galos cantando. A regra é teste, você tem que ir dosando, né? Aqui no inverno, são poucos dias de frio, não são tantos dias. Então, aqui no inverno, num clima de estufa, a gente coloca 2 vezes água durante a semana, mas tem que ir observando se o substrato tá muito seco, né? No verão, a gente coloca água dia sim, dia não. Pouca água, por quê? E atenção pro horário. Você precisa regar elas sempre no final da tarde. Não coloque a água meio-dia ou de manhã, porque vai molhar, vai esquentar e o que acontece? O fungo é o encontro da umidade e do calor. É um ambiente perfeito também para cochonilhas. Então, regue para menos do que para mais. Observou que aquela planta ali tá com a folhinha enrugada, tá precisando de mais água, separa ela, bota ela pro cantinho, para uma UTI aí que você tem, aqui tem UTI. E coloca e vai regando mais, tá? Terceiro erro, não plantar em vaso furado. Eu tenho alguns terrários aqui que são no vaso de vidro, tá? Faço o que eu digo, eu não faço o que eu faço. Tem alguns terrários aqui que é de vidro, mas daí embaixo você tem que colocar uma argila expandida. Se você não tem argila expandida, pode colocar brita. Alguma coisa que drene, que a água possa escorrer e fique naquele espacinho ali, tá? Ou, via de regra, eu gosto muito do vaso de plástico mesmo. As minhas aqui da minha coleção, ó, estão todas no vaso de plástico. Raridades estão naquele vaso, dá pra ver? Naquele vaso ali de barro, né? Mas precisa ser impermeabilizado. Se não for impermeabilizado, um truque, você tem um plástico, aí fura ele embaixo, né? Porque esses de barro é furado. Fura o embaixo para escorrer a água, é que daí a água que você coloca ali não puxa pro barro, entendeu? Então a água que você vai... Quarto erro, nos terrários, misturar plantas que necessitam de diferente luminosidade ou de diferente quantidade de água. Por exemplo, misturar cactos com suculentas em terrários, eu acho lindo, mas não faça isso, porque o cacto precisa de pouca água e a suculenta vai ficar sofrendo, precisando de um pouco mais de água. Isso. Deu um tilt. Então, aqui os meus, ou eu faço um vaso só de ravortias, ou eu faço um vaso só de cactos, entendeu? Esse é um erro que as pessoas cometem bastante. Ou coloca um sedum misturado com cacto, daí o sedum vai precisar de mais água porque ele tem a folha bem fininha e não absorve tanta água.
e vai dar ruim, alguém vai morrer nesse terrário que você vai fazer, né? Então, opte por fazer composições da mesma espécie. Quinto erro, não pela manhã você precisa fazer uma vistoria nas suas plantas. Sei lá, uma vez por semana. Vai lá, olha, vê se tá tudo muito bem. Nessas vistorias você pode evitar que uma planta morra, né, com caule apodrecido, pode ir lá decapitar antes que o fungo tome conta, né? Às vezes a gente não faz vistoria e acaba se ferrando lá no final. Vistoria para procurar ver se tem cochonilha, né? Um ambiente que não tenha muito vento, que fique muito úmido e no verão fica muito calor, vai ter cochonilha. Sexto erro, substrato tem que estar bem drenado. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui sobre o substrato que a gente está usando. O substrato, ele precisa escorrer, entrar a água e escorrer lá embaixo, tá? Ou o substrato ele não pode ser somente terra preta. Você precisa misturar carvão, casca de arroz, um pouquinho de humus de minhoca, saibro, isopor picado, que é uma forma de alternar a perlita, que é um pouco cara. Em alguns lugares é caro, outro não, mas você pode pôr isopor picado para fazer com que essa água não empoce e não fique as raízes muito tempo úmida. E isso pode ocasionar fungo, pode ocasionar apodrecimento de raiz e você pode perder sua planta. Sétimo erro, não pesquisar, mas isso você já está fazendo. A gente aprende todos os dias, você precisa estar sempre buscando um conhecimento. Então, sempre lançando um fungicida diferente, um fungicida que especificamente não é um fungicida para planta, mas serve também. Por exemplo, o Barrage. O Barrage é um remedinho para carrapato, mas ele é eficiente para aquelas echevérias de bifloras que ficam com umas pintinhas. Ele é muito bom para isso. Então, a gente tem que estar sempre testando e pesquisando, né? Vale. Oitavo erro. Quando você for decapitar a sua planta, você sente ali que a planta tá com caule muito comprido. Eu não tenho nenhuma aqui para mostrar. Você vê que a planta tá com caule muito comprido, você vai lá e corta. E em seguida, ou já no outro dia, você já planta. Você precisa cicatrizar essa decapitação. Pessoas que usam canela. Eu sinceramente, ultimamente eu não tenho usado nada, né? Eu só decapito elas e deixo numa mesa, assim, com as raízes uns 10 dias. E logo em seguida você pode plantar, que ela já tá bem sequinha ali, já vai estar bem cicatrizada e você já pode plantar normalmente. Nono erro. Você precisa identificar os problemas na sua planta. Por exemplo, essa semana eu tive um problema com o meu vaso de lithops, tadinho, morreu, ficou aqui. Eu tirei o sombrite, errei, tirei o sombrite antes e continuou muito quente em abril aqui no Rio Grande do Sul, tá fazendo uma média de 30 graus. E eu acho que esquentou demais e pegou fungo no meu lithops e morreu. O maior que eu tinha, acho que tinha uns 10 anos. Ficou muito quente, né? E ele apodreceu. Eu vou mostrar agora aqui um pedaço dele podre, né? Tá feio, horroroso ali, até tava no lixo. O que acontece? Uma seguidora perguntou se era cochonilha. Gente, não é cochonilha. Cochonilha, ela não apodrece a planta, né? Aquilo ali foi um fungo. Cochonilha é um bichinho branquinho, que tem de 3 tipos, se eu não me engano. Tem a de carapaça, tem a cochonilha mesmo, o bichinho, e tem também um momento que ela fica, parece um algodão, que aquilo ali, na verdade, são os ovos, né? Esses bichinhos, eles têm que ser retirados. Não faz parte da planta isso. Tem pessoas que deixam os bichinhos pensando que, faz parte. Não, não faz parte. Esse é um bichinho que ele vai sugando a seiva da planta e pode matar, né? Eu me dá um dó quando eu vejo e faz tempo que eu não vi, a planta tá ali sofrendo e eu passei, que são muitas para cuidar, né? E eu passei e não vistoriei a planta, né? Então tem que passar
você pode passar o Icon, que você encontra em qualquer floricultura aí, que ele é para cochonilha. Aí ali tem a dosagem, é só aplicar, não vai ter problema, né? Veja bem, isso aqui é um cadáver de um lítops, é o pedaço dele, coitado. Mas isso aqui não é cochonilha, tá, pessoal? Isso aqui foi um apodrecimento que deu no lítops, ó. Um fungo que deu na raiz dele. Vou apresentar pra vocês, pra quem não sabe, ó. E essas asclepias aqui adoram, né? Isso aqui é cochonilha de carapaça, ó. É um pontinho, ela gruda, ó. Isso aqui é uma cochonilha. Cadê? Isso aqui é uma cochonilha. Esse bicho horroroso que suga a seiva da planta. E é interessante que eles gostam de algumas plantas, né? Por exemplo, as echevérias, gibiflórias, é difícil ter. Mas essas asclepias aqui, que dão aquelas florzinhas bonitinhas, é batata ter. É só olhar que tá lá. Então, eu normalmente tiro esse bichinho com uma escovinha, né? Lavo a planta, troco de substrato, troco de vaso e reviso as que estão na volta. Porque não adianta você, se eu não consigo tirar, não sai as cochonilhas, tá? Mas você vai lá, só tira, não troca de vaso, as cochonilhas ficam tudo escondidas lá na terra, elas vão voltar a atacar a sua planta. Olha como ela é diferente. Cadê as duas desgraçadas? Ô bicho infeliz. Ó, elas são diferentes, ó. E aquilo ali é fungo. Aqui, uma Haworthia que tá muito no sol, ó. Ela fica horrorosa, escurinha. Ela fica com as folhinhas mais escuras. E esse aqui é um pastifito que eu não vi que ele tava morrendo, coitado, ó. Nem vai dar pra decapitar. Morreu. Nem tudo são flores, gente. A gente tem que mostrar as coisas que não dá certo, né? E o 10º e último erro é não saber identificar, eu sei que isso é difícil também, plantas de sol e plantas de sombra. Por exemplo, Haworthias, aloes, que mais? Você vai vendo, você vai verificando o que é uma planta de sol e uma planta de sombra. Por exemplo, se você colocar as Haworthias no sol, ela vai ficar marrom, ela não vai ficar verde. Haworthia precisa de luz, assim, não de sol, né? E as echevérias, sim, precisam de sol. Se você quer ter uma planta dentro de casa, então eu indico as Haworthias para colocar próximo da janela, né? Mas assim, ficar onde não pegue sol, não pegue nenhuma luminosidade, vai dar ruim, a planta vai acabar morrendo, né? E as echevérias, quanto mais sol, mais lindas elas ficam, mais compactas, mais maravilhosas. Então é isso, pessoal, são esses os 10 erros. Os primeiros 10 erros talvez eu faça depois uns outros 10, que eu já errei aqui, que a gente tenta não errar mais, né? E a gente tá sempre buscando conhecimento. E se você tem algum erro que você já cometeu e eu não coloquei aqui, comenta e já te inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Instagram, @sukulovebycici. E nós temos também um site de vendas, www.sukulovebycici.com.br. A gente envia aí para todo o Brasil toda segunda-feira. Obrigada por ter assistido até o final, um beijo e até a próxima. Esqueci o nome. Como é que é o nome? Segue lá no Instagram, @suku. Me segue